Eu sempre fui um grande apreciador de lugares sobrenaturais e abandonados, não porque acreditava que tais entidades poderiam ser reais, e sim pela beleza do abandono, o vazio, a solidão e a natureza tomando tudo o que o ser humano ousou chamar de seu um dia. Chega a ser simbólico e lindo, sabe? Tanto que fiz um tour uma vez por mês por lugares assim, registrando cada uma dessas visitas e guardando na nuvem. Hoje decidi ir para um novo que a minha namorada disse que encontrou na internet, em um fórum quase desconhecido sobre, entre aspas, bons lugares para ir antes de bater as botas, fecha aspas. Sim, um nome completamente idiota, mas os lugares citados ali eram incríveis, então não julguem um livro pela capa. Ele escolheu esse lugar pela vista que ele tem para o mar, um prédio comercial pequeno em uma cidade comercial que foi abandonada, aparentemente, às pressas. Minha namorada e eu nos preparamos durante a semana comprando alguns lanches, lanternas e um carregador portátil para caso a bateria da câmera descarregasse, um notebook para enviar as fotos e iluminação, porque para ter uma boa foto não podemos contar apenas com o ambiente, e sim como um complemento para destacar a beleza do que você quer mostrar. Aprendi isso com a Alessa e foi uma excelente dica, que me ajudou nas fotos que passei a tirar desde então. A Alessa é minha namorada. Chegamos então na cidade, que dizia no site, e boa parte já tinha sido consumida pela natureza. Chegamos de manhãzinha e aproveitei para tirar foto dentro do carro mesmo, para mostrar a beleza que eu tava vendo e queria compartilhar com o mundo. Até notar uma espécie de nuvem mais escura sobre o prédio comercial. Era estranho porque o céu tava limpo e sem nuvens na hora da foto, e apareceu apenas aquele lugar específico. Foi então que a Alessa, ao ver a foto tirada, comentou que alguns trabalhadores na época reclamavam que sempre ouviam sons de pessoas pedindo socorro e gritos desesperados. Então sempre chamavam a polícia. Eles também ouviam os tais gritos e quando procuravam não encontravam nada ou ninguém que não estivesse trabalhando. Os próprios funcionários reclamavam disso e passaram a só ignorar. Com o tempo a polícia fez o mesmo, até que todos os trabalhadores da região sumiram e tudo ficou completamente abandonado, e que até hoje os familiares querem respostas, mas nunca tem qualquer incentivo ou solução, porque a própria polícia não encontrou algo que pudesse ajudar na investigação. O que a lembrou de um caso parecido de duas jovens japonesas em um hotel abandonado. Era realmente bizarro pensar nisso, e eu sinceramente não tinha uma teoria possível do que poderia ter acontecido nesses dois casos. Dirigimos até o prédio e descemos do carro tirando os equipamentos. Estavam todas as nossas mochilas e por isso não levou mais que 5 minutos para estarmos dentro do prédio. De tudo ali, apenas o prédio estava mais inteiro e quase intacto, apesar dos musgos e outras plantas e a falta de janelas. Elogiei mentalmente o arquiteto e os pedreiros por isso. Por onde quer começar a fotografar? Perguntei à minha namorada e eu olhei ao redor. Pela primeira vez, eu me senti meio perdido. Só tinham 5 andares e pareciam tão comuns. Me peguei então pensando em qual o sentido de um prédio daqueles ser construído perto do mar, literalmente um penhasco com a vista da imensidão do oceano e do céu. Seria uma forma de fazer os funcionários esquecerem de casa e focarem apenas naquele pedaço de terra em que estavam? Foi então que começamos a ouvir som de chuva, mas quando olhamos para lá de fora apenas tinha anoitecido e não havia gota alguma. Pior, não tinha mais nada além do prédio em que estávamos e aquele céu com o oceano. Nos entreolhamos e tentamos ir para o lado de fora, encontrando apenas um vazio, como uma caverna sem fim. Como aquilo era possível? O celular tem sinal? Perguntei e ela tirou o celular da mochila e estávamos no completo escuro. Não, ela mostrou o visor e felizmente a bateria estava totalmente carregada. Mas quanto tempo aquilo iria durar? Acendemos as lanternas e decidimos apenas tentar entender o que estava acontecendo. Indo primeiro para a recepção, encontrando um lugar vazio e com a sujeira que era trazida do lado de fora. Como em lugares assim. Fomos olhando as outras áreas daquele andar e apenas o mesmo, vazio e sem nada de útil. Subimos para o segundo andar e ali encontramos os famosos cubículos. Tudo vazio até encontrarmos uma anotação contando sobre algo extremamente esquisito e suspeito. Pelo estado da folha, tinha alguns anos que aquilo tinha sido escrito, mas ainda estava legível. Eu peguei o papel e li em voz alta para que minha namorada também ouvisse. Tá ficando cada vez mais insuportável ouvir a voz do meu chefe pedindo por socorro. Não é como se ele estivesse preso aqui sozinho. Então nós estamos e já entendemos que não temos como fugir daqui. Já fazem aproximadamente uns 3 dias, se eu calculei certo, já que não tem passagem de tempo e sempre tá de noite. Kate do financeiro comentou que antes do prédio ser construído viviam algumas pessoas aqui bem humildes e que elas temiam várias entidades, lendas urbanas locais, e uma delas era de um ser andrógeno e sociopata que era obcecado por crianças fofas e as queria para si como bonecas em uma casa de bonecas, e que por isso os moradores construíram uma casa temporária de madeira bem onde estava o prédio. Escolhiam as crianças mais adoráveis e as deixava ali, até que ele as levasse consigo e eles pudessem viver em paz. Senão, ele sumiria com o vilarejo inteiro e brincaria com eles das formas mais sádicas possíveis.
Isso se seguiu por uns bons anos, até uma empresa se interessar pela região para construir uma cidade comercial, oferecendo um dinheiro considerável para os moradores irem embora. Sem pensar duas vezes, eles aceitaram a proposta e deram aviso sobre essas entidades, sendo mais forte aquele que eu mencionei que tinha um nome difícil de se pronunciar. Claro que eles não deram a mínima e construíram tudo isso. Às vezes, alguns funcionários simplesmente iam para algum andar ou apenas entravam no prédio e desapareciam. Nossos chefes diziam que eles provavelmente caíram do penhasco ou que apenas deram fim às suas vidas por não aguentarem a pressão do trabalho, mas sempre ficava aquele suspense no ar sobre isso. Thomas mandou a Kitty calar a boca e parar de tentar amedrontar todo mundo com histórias idiotas, mas de todos, ela parecia ser a única que sabia o que estava acontecendo, e ninguém mais tinha algo que explicasse a atual situação. Foi então que ouvi sons de chuva, mas ouvimos gotas lá fora, nem nada do tipo. E eu juro pela minha vida que o que eu vi foi real. No céu e acima do mar tinha um ser andrógeno de fios roxos e pele cinzenta, olhos pretos como vazio na frente do prédio e usando roupas que lembravam o da Era Venenosa, mas ao invés de folhas, eram partes do corpo de adultos, completamente mumificados, e ele ia tão alto quanto os de sons de trovões, até que ele desapareceu e passamos a ouvir os gritos no andar de baixo. Algo ou, sei lá, alguém está os atacando e eu não quero ficar aqui para descobrir. Então, se ler isso, se esconda se ouvir o som da chuva ou se ver aquela coisa. Soltei o papel quando comecei a ouvir as risadas e, sem pensar duas vezes, puxei minha namorada para o andar de cima, procurando um lugar para nos esconder, encontrando por sorte um armário. Tiramos ali o esqueleto que encontramos e que parecia estar lá fazia muito tempo e apenas esperamos o que quer que fosse ir embora. Foi então que eu ouvi a risada distorcida. O que quer que fosse, estavam correndo procurando por algo ou alguém, e eu torcia que não fosse a gente.